Hello, estamos de volta. O tema de hoje é autoestima e entidades. Autoestima e entidades, sejam todos bem-vindos. E simbora, eu só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, eu só quero saber o que pode dar certo. E baixando todas as barreiras, tema de hoje, autoestima e entidades. Quem escolhe, né? Saber mais sobre autoestima e entidades. É um tema que eu adoro falar, é um tema que eu amo falar, é um tema que eu me divirto muito em trazer consciência para vocês. E foi realmente um tema assim que me trouxe muita expansão, foi um tema que me obrigou a me conectar com a energia da coragem. E falar sobre entidades, né? Sobre esse mundo espiritual, porque quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente está falando o quê? Sobre espiritualidade, estou falando sobre espíritos. Sim ou não? Quem gosta desse tema? Autoestima e espiritualidade. Autoestima e entidades. Falar de espiritualidade, falar sobre esse mundo espiritual é falar sobre entidades e dominar a arte de se comunicar com entidades encarnadas e desencarnadas é uma grande habilidade que eleva a sua autoestima. Antes de começar aqui a live de hoje, tinha umas 700 entidades na minha cabeça e eu falei para elas, obrigado por todas as informações, agora vocês podem ir para que eu possa falar. Porque se fica esse tanto de entidade querendo falar, eu mesmo falo nada. A gente às vezes sai da clareza, né, da confusão mental. Uma cabeça cheia de entidades fica maluca. Como pode melhorar? Eu comecei a assistir um seriado ontem no Netflix que era Rainha Charlotte, né? Não sei se vocês viram lá no Netflix, e aí conta um pouco da história do Rei Louco. E eu comecei a assistir, acho que estou no segundo capítulo, terceiro. E o que é aquele Rei Louco? É uma cabeça cheia de entidades. O quanto a sua compulsão alimentar é um corpo cheio de entidades. O quanto ficar só no passado é uma escolha, viu, dona Vanessa? É uma escolha, ficar só no passado é uma escolha, e é uma escolha de viver a vida das entidades, ou ficar curando entidades. Aí eu te pergunto uma coisa, tá funcionando para você? Dona Vanessa está com a conta bancária milionária, como pode melhorar? Eu trabalho muito com entidades, eu crio muito com entidades, né? Como pode melhorar? Então, assim, facilito muito as entidades e recebo por isso. Se isso não está funcionando para você, se esse não for o seu negócio, sinto muito te dizer, você precisa aprender a trabalhar com isso e colocar ordem nesse galinheiro de entidades, em todos os lugares, né, que vocês... E vou falar uma coisa para vocês, por que a minha vida, de repente, tá cheia de entidades, dona Vanessa? Vou pegar a Vanessa hoje para a cruz aqui, como pode melhorar, porque ela vai ser o meu exemplo para vocês aqui, a energia dela contribuindo com a gente, obrigado. Carência, a pessoa carente cria, né, muitas entidades. A carência, ela cria afetos imaginários. Não estou falando que as entidades são invenções, mas às vezes o quanto estar no passado preenche um vazio e uma mentira de que você não é amada, de que as coisas não funcionam para você, de que você se sente rejeitada. Esse mimimi dessa realidade, né? O mimimi dessa realidade são adultos carentes. E para curar, Kézia, como é que eu resolvo esse Paranauê aí? Deixa eu falar uma coisa que me curou. Não existe um ser na face da Terra que não foi amado. Não existe. Não existe um ser no planeta que não foi amado. Isso é uma grande mentira que você conta, que você comprou de alguém, não sei quem, não precisa saber e não interessa quem, mas isso é uma grande mentira que você continua contando para justificar, né, o seu mimimi eterno,
né? E essa desculpa, esse mimimi eterno, quer dizer, por que que eu fico sobrecriando e escolhendo isso o tempo inteiro? Isso é a escolha de não ser você. A eterna escolha de não ser você. Nossa, eu fiz isso esses dias, um podpoc, exatamente para isso. Eu preenchendo o vazio com a entidade. Sim, sim, e é divertido. Eu confesso para vocês que eu me divirto mais com entidades do que com pessoas encarnadas. É fato, e é legal a gente reconhecer isso na nossa vida, porque na hora que a gente reconhece isso, a gente pode simplesmente escolher diferente. A gente pode escolher diferente. Credo, que conversa atravessada, adoro. É isso aí, Sônia. Pois é, quanto tempo, Sônia, a gente fica tentando conversas normais e não tá resolvendo o problema, Sônia. Se a nossa mente lógica desse conta de resolver os problemas, a gente já não teria resolvido os nossos problemas. Dores de outras realidades, a gente não se cura com ferramentas dessa realidade. Então, uma pessoa que é um portal de energia, uma pessoa que preenche o seu vazio com entidades não vai ser de pirona que vai resolver o problema dela. Então, falar sobre entidades é algo fundamental para a gente poder, muitas vezes, curar uma esquizofrenia, uma mente acelerada, uma compulsão alimentar, vícios em relacionamentos doentes, pessoas que têm vícios no sexo, e o quanto às vezes a gente vai para os implantes distratores, o quanto às vezes o implante distrator, a própria compulsão, uma alimentação interessante do ponto de vista errada, é até algo para poder te proteger das escolhas estúpidas que você faria se você não estivesse comendo. Então, o quanto o implante distrator hoje é a sua cura. Eu fiz um atendimento ontem que foi muito legal e a gente percebeu muito essa energia, assim, né? Deixa eu tentar lembrar aqui que ontem foram alguns atendimentos, foi o último atendimento da noite. Eu não lembro qual que era o implante distrator da questão, mas era bem isso, assim. A pessoa ainda não tinha prosperado na vida, não tinha avançado na vida ainda, porque ela se comportava diante da vida. Ela ainda se comunicava e ela se comportava na vida como uma criança, né? E crianças no controle é destruição. Dá uma Ferrari para uma criança para ver o que ela faz. Dá uma Ferrari na mão de uma criança. Dá uma Porsche para uma criança. Dá um cartão de crédito para uma criança para ver o que ela faz. Um cartão sem limite. Vai prestar? Então, era engraçado porque assim, o nosso corpo sabe, muitas vezes se a gente ainda não prosperou financeiramente, que é um grande divisor de águas, dinheiro é coisa de gente grande, dinheiro é pra gente grande, dinheiro é para adultos. Dinheiro é papo de adulto. Se você ainda não está criando dinheiro na sua vida, é porque você ainda está criando a partir da criança, da carência da criança. Você ainda come igual uma criança, você ainda se relaciona a partir da dor da sua criança, dos traumas da sua criança. A gente vai ter que lidar com a nossa criança pro resto da vida. Kézia, como é que eu curo a minha criança interior? É todos os dias, não tem jeito, 11:11, não tem jeito. Todos os dias eu olho para minha criança interior. E isso vai ser até você morrer. Cuidar da nossa criança vai ser até morrer. E aí, coisas que a gente às vezes a gente ainda fica cobrando, né? Como sair da criança? Não tem como sair da criança. Não tem como. A gente tem que cuidar da nossa criança todos os dias. Cuidar dela todos os dias com amor, com respeito. Levar a nossa criança para brincar, levar a nossa criança para passear. Dar a comidinha da criança, as comidas divertidas, né? Cuidar, nutrir essa criança. E hoje, e o papo de adulto aqui, né? A gente tá falando sobre autoestima e entidades. E a criança, o poder da criança é a habilidade com entidades também, sabia? Quem abre portais e vai lá para os aléns é a criança. A criança. E não é pra gente ficar o tempo inteiro responsabilizando a criança não, né, Cris?
É a gente falar, ok, quem tá no comando hoje aqui sou eu e eu vou cuidar da minha criança. Porque sem a criança a vida também fica muito pesada, não levar a vida tão a sério. Sim, sem a criança a gente fica pesado, sem a criança a gente não brinca, sem a criança, nossa, a gente não trabalha com entidades. Sem a criança a gente não consegue, as curas mais incríveis que eu faço é a partir da minha criança, é criando junto com a minha criança. Inclusive, só foi possível trabalhar com entidades através do olhar da minha criança. Porém, o grande X da questão aqui, quem é que está no controle? Quem é que está no controle? Eu gosto muito dessa pergunta, eu sempre faço ela para mim todos os dias e eu gosto de fazer essa pergunta para vocês também. Verdade, de qual a idade você está criando a sua vida? E eu passei anos criando a minha vida dos 7, 8 anos. Hoje melhorou, hoje eu tô nos 15, tô gatinha. Hoje eu tô na birra da adolescente. Eu tô na birrinha da adolescente, mas tô crescendo, tô olhando pra minha adolescente agora, tô curando a minha adolescente. A minha adolescente ainda cobra o pai, né? Quem você tá cobrando? O espaço da escassez é é a energia da cobrança. Quando você cria uma escassez financeira, você está cobrando algo de alguém, de Deus, da terra, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sociedade, do governo, das entidades. O que, dona Vanessinha, você está cobrando das entidades? Ontem eu fiz um atendimento também bem legal, que a gente foi perceber no movimento sistêmico, né? Agende um horário que é muito curador, nossa, é muito curador. E ontem o trabalho era esse, a pessoa cria muito dinheiro, mas ela não sustenta a energia do dinheiro. E quando a gente foi perceber, ela tinha colocado o avô no lugar do pai, né? E o avô criou muito dinheiro, né? O avô já desencarnou. Então a criança fica abrindo portais, Vanessinha. A criança fica presa no passado porque era onde a criança recebia amor. É onde a criança ia, abria portais, ia para esse lugar atrás do avô energeticamente, porque ela tinha colocado o avô no lugar do pai. Então o avô morreu. E ela ficava o tempo inteiro vivendo no passado para poder receber o amor do pai, porque é interessante, ponto de vista, a criança julgava o pai. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente vive no passado, quando você tem uma vida cheia de entidades, né? Você está indo buscar alguém. Quem é que está lá no passado? Quem é que está lá no fundo do poço? O outro atendimento que eu fiz, a gente foi fazer o resgate do ex-marido. A pessoa tinha... Mas olha que legal, como eu trabalho muito para entidades, a entidade criou dinheiro para essa pessoa vir até mim. E aí a gente foi fazer um resgate fractais, a gente teve que descer lá no fundo do poço para poder resgatar, trazer, enfim, trazer ali a energia, né, de volta, fazer o resgate fractais do marido, que tinha sofrido um acidente de carro. Mas qual foi a consciência dessa sessão? A habilidade de trabalhar com entidades, né? É uma pessoa que tinha muito medo de trabalhar com entidades. E na hora que eu acessei o campo dela, eu falei, meu, o campo seu tá tudo bem, a energia tá legal. Quer dizer, mas eu não estou criando dinheiro. Era a questão dela, mas a vibração tava legal, tava tudo bem no campo dela. Quando a gente foi acessar, a sessão começou a acontecer, o que estava acontecendo? A sessão era para resgatar os fractais, o fractal do marido, do ex-marido, né? O filho estava junto, o filho já tinha desencarnado e o marido também. E a gente tinha que ajudar a tirar o pai daquele lugar, o marido daquele lugar. E ela veio para fazer a sessão para reconhecer a habilidade dela de trabalhar no fundo do poço, criar dinheiro com entidades, dona Vanessinha, e vocês que estão ouvindo junto com a dona Vanessa, a habilidade de trabalhar com entidades. O quanto você pode reconhecer que esse é um lugar de valor para você.
Para você que se interessa por esses assuntos de espiritualidade, de entidades, para você que está na live até agora e não saiu correndo, que não ficou com medo desse assunto, não ficou credo, que tema estranho. O quanto, de 0 a 1000, de 0 a 1000, o quanto você tem habilidades espirituais. E que se você reconhecer a sua habilidade espiritual de facilitar entidades, de resgatar entidades, de curar entidades, de conversar com entidades, de canalizar. O que eu estava fazendo aqui, ó, até agora? Canalizando. Tinha 700 entidades aqui, aí elas foram falando, eu fui escrevendo coisas que eu queria falar para vocês. E aí eu estava canalizando esses seres. Muitos desses seres que estavam aqui são pessoas do seu clã, são pessoas da sua vida, que queriam que eu falasse um monte de coisa para vocês. De alguma forma vocês chegaram até aqui. Como vocês chegaram até aqui? Qual foi a entidade? Pergunta aí. Qual foi a entidade que te trouxe até essa live? Escreve aqui para mim, qual foi a entidade que te trouxe até essa live? Não é à toa que você está aqui ouvindo tudo isso. Eu tenho facilidade, mas tenho muito julgamento sobre essas entidades fazerem mal para mim, sobre mal. Eu tô viva até hoje, não tô? Tô viva, prosperando, morando num resort. Tem umas dores de cabeça, uns enjoos de vez em quando, mas nada que a gente não possa resolver. Minha avó, a Sara falou, minha avó. Que delícia, Sara. Qual é o nome da sua avó? Adoro as vó quântica. A Tati. Pode ser uma entidade encarnada também. A minha criança, legal, Dona Angelinha. A minha avó, meu pai. Põe nome aqui nas entidades. Deixa eu conversar com essas entidades. A minha cigana. Simplesmente fui ouvir ruído marrom, apareceu notificação que você estava ao vivo e estou aqui. Pois é, Mariana. Quem foi? As entidades, elas manipulam muito os eletrônicos, né? Pena branca, meu pai, minha mãe. Qual foi a entidade que me levou, que me trouxe até aqui? Sente só no seu coração, qual a entidade que te trouxe até aqui? Como saber? Vem assim, ó. O nosso saber, ele é instantâneo, tá? Ele é instantâneo, tipo assim, vem minha avó, minha tia, sei lá. Vem, pode ser encarnada também, não precisa ser uma entidade desencarnada, né? Pode ser uma entidade encarnada. Minha criança, minha descendência indígena, José Lopes, as entidades, minha mãe Maria, faleceu em 2017, perceba a energia dela. Não tem problema, continua na pergunta, Deise, para quem não escutou, não tem problema. Você, olha isso aí, eu sou uma entidade foda, né, meus amor? Né, Dona Shirley? Dona Shirley, eu sou uma entidade foda. E eu, ó, muitos eu fui assim, ó, pegar pelo cu da calça e trouxe até aqui. Quem não sabe, não tem problema. E se você soubesse, a entidade do Ho'oponopono convidou vocês, isso mesmo. E aí, pessoal, e o que essas entidades querem? Então vamos lá, o que essas entidades querem? O que você quer? O que essa entidade quer? Às vezes ela quer ser curada, ela quer ser resgatada, ela quer pedir perdão, ela quer retirar da sua vida uma maldição que ela jogou, alguma coisa que ela falou alguma vez na vida. Ela quer te pedir desculpa, sente no seu coração. O que essa entidade está pedindo para você? Baixa todas essas barreiras. Reconhece o seu espaço sagrado de ser você, de ser a entidade dominante aqui nesse momento agora. A gente está ancorado aqui com os meus, com os seus, com os nossos guias, os nossos mentores, os seres de luz, os seres mágicos, toda a energia egóica, obsessora, contraversa, extraversa, zobeteira, pilantra, malandra. Toda a entidade que está sob o efeito de drogas e álcool, eu peço que se retire agora. Em 3, 2, 1. Vaza. Que tem permissão para ficar dentro desse círculo sagrado, desse círculo de proteção, essa roda de cura.
Só aquilo que é coerente, acendido para a nossa vida, para a nossa expansão. O que essas entidades estão pedindo para você? Qual a consciência que vocês podem receber? E é normal, às vezes, a gente sentir um enjoo, uma dor de cabeça, ficar pesado, porque a energia desses seres é um pouco mais denso, né? Ou até por ser um campo, uma energia muito elevada, fica pesado para a gente receber. Então, às vezes, quando é uma entidade, um ser de luz, a frequência é muito elevada. Então, a frequência também muito elevada gera um mal-estar para um corpo humano, né? Então, trabalhar com entidades é algo que a gente vai aprendendo no curso também. A gente vai elevando a nossa frequência. A gente não sustenta essas frequências elevadas, né, durante muito tempo, mas a gente aprende. Nessa semana mesmo a gente estava no curso, acho que foi terça ou quarta-feira, uma aluna mediu a frequência da classe, a gente estava canalizando códigos novos ali. A ancoragem estava em 9.000 Hz, né? Olha que lindo. É claro que não é por muito tempo que a gente fica ali nos 9.000 Hz, né? Porque explode os nossos circuitos internos. Mas é uma frequência de cura muito elevada. Mas gera também uma dor de cabeça. Quando fica pesado, não quer dizer que é sempre um obsessor. Se fica pesado, às vezes, porque é pesado para a gente sustentar uma frequência de 9.000 Hz, né? O que é ver vultos? Pode ser várias coisas. Pode ser várias coisas. Quero me libertar do passado. Quero me libertar do passado. Tava incrível aquela aula, tava linda, né? Quero me libertar do passado. Então, pois é. O que você precisa soltar desse passado? Qual é a entidade que você pode mandar embora? É o avô? Quem foi a entidade que você se conectou? Menina. A moda feminina aqui. Menina moda feminina. Qual foi a entidade que te trouxe até aqui na live? Provavelmente é essa entidade que a gente precisa trabalhar aqui hoje. Quando eu solto essa entidade, quando eu perdoo, quando eu ressignifico o trabalho dela na minha vida, o trabalho que eu dei para ela, quando eu liberto, quando eu saio às vezes dessa maldição, quando porque não perdoar é um sentimento assim, o que tem no perdão? Quer dizer, eu não consigo perdoar. Por que eu não consigo perdoar? Eu preciso abrir mão da vingança. Quero sair do fundo do poço e não consigo. Quem é que tá no fundo do poço? Quem é que tá lá no fundo do poço que você tá tentando salvar, curar, libertar? Ou quem é que você tá prendendo no fundo do poço? Façam perguntas, perceba. Quero me libertar do contrato de pobreza. Tenho muita enxaqueca, me disseram que é espiritual. Eu tenho muita dor de cabeça, é sempre uma entidade, tá? O nosso corpo, como é que ele comunica com a gente? Né? A gente geralmente no dia a dia, a dificuldade que a gente tem de conversar com a gente mesmo, né? Então o nosso corpo ele conversa muito com a gente através da intensidade. A dor de cabeça é uma intensidade, é uma forma do seu corpo falar, tem algo diferente do seu lado. Diferente também é bom, não quer dizer que é algo ruim. Diferente também é bom. Então, o meu corpo, geralmente, quando eu percebo qualquer intensidade no meu corpo, eu paro, eu respiro, eu me recolho e eu tiro ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para poder perceber. E aí, no curso de entidades, a gente aprende se tem portal aberto, se essa entidade que de repente se aproximou de mim, a gente vai sempre perguntar na mesa, né? Então, por exemplo, alguém falou ali do voto de pobreza, tá? Vamos ver, a pipa galáctica, adoro a pipa galáctica. Verdade, de 0 a 1000. A pipa galáctica tem voto de pobreza? Não tem, queridona. Ó, nenhum votinho de pobreza. Vamos fazer, faz umas perguntinhas aí que eu vou vendo aqui na mesa para vocês. Verdade, de 0 a 1000. A escassez é um espaço de nutrição para a pipa galáctica? Sim! Quem tinha escassez na sua família? Seus pais tiveram problemas financeiros na vida? O quanto você cria escassez financeira hoje para pertencer
a escassez da sua ancestralidade e se conectar com o amor deles. Porque geralmente, se você prospera, é como se você não fizesse mais parte do clube, é como se você não pudesse sentar mais na mesa da família. E é uma mentira. Mentira! Vamos ver, a Sara tem votos de pobreza? Verdade, 0 a 1000. A Sara tem votos de pobreza? Também não, Sarinha. Ufa, como pode melhorar? A Marina, verdade, 0 a 1000. Tenho escassez enraizada nos meus antecedentes? Sempre tem, tá, Marina? A gente sempre tem. Essa pergunta sua, assim, ela sempre vai dar positivo, porque dentro de um sistema, sempre tem os que prosperaram e os que não prosperaram. Agora, como é que eu me conecto com a força dos que prosperaram? E isso a gente aprende também no curso de entidades, é bem legal. Deixa eu tentar ver as perguntas aqui de vocês, vamos lá. Vila Fran Terapias, verdade, 0 a 1000. A Vila Fran Terapias tem votos de pobreza? Dona Vila, você tem. Como pode melhorar? Isso pode ser uma vida, às vezes, de freira, de padre, tá? Vamos ver a Raquel. Verdade, 0 a 1000. A Raquel tem votos de pobreza? Não tem, Raquel? Vamos ver, de 0 a 1000. A Tati, Tatiana Basso, tem votos de pobreza? Tati, tem? Como pode melhorar? Quando eu tomo consciência, tem voto para um relacionamento falido? Verdade, 0 a 1000. Quem foi que perguntou do relacionamento falido? A Cauá Artes aqui. Tem votos de castidade? Tem, amiga. Você fez votos de castidade aí para não ter relacionamentos. Gostei dessa brincadeira. Vamos lá, 0 a 1000. A Cíntia tem votos de pobreza? Cíntia, não. Verdade, 0 a 1000. A Maria tem votos de pobreza? Maria, tem. Gente, não vai dar para falar para todo mundo, tá? Como pode melhorar? Vamos lá, verdade, 0 a 1000. A Érica tem votos de pobreza? Érica, não. Como é que vocês podem também perceber? De 0 a 1000. Percebe na sua energia, como se tivesse uma fita métrica. Lá no meu Instagram, eu disponibilizo, tem uma aula que eu dei pra vocês de grátis, hein? Vocês vão receber só esse reloginho aqui, tá? Não tem os códigos. Vocês vão receber o reloginho, vocês vão imprimir esse reloginho, vocês vão comprar um pêndulo, ou vocês vão pegar uma agulha e uma linha, e eu ensino vocês a fazerem essas perguntas pra mesa. A mesa, ela só mostra a energia que está no seu inconsciente. Como tem muitas pessoas que têm dificuldade de se conectar com o corpo, e às vezes até por ter portal aberto, por perceber e canalizar e estar conectado com muitas entidades, então é muito difícil você separar. Bora atualizar aqui, bate no seu timo. Vou atualizar em todo mundo aqui. Vai batendo aqui no seu timo. Ativando os códigos estelares, ativando os códigos de luz avançado. Bora ativar a egrégora dos dragões. Vamos pedir para liberar todas essas entidades. Vamos pedir para liberar esses votos de pobreza em todas as vidas, realidades, tempo, espaço e dimensão. Eu chamo de mesa vibracional. Mas pode ser uma mesa de vibração, pode ser uma mesa radiônica, uma mesa estelar, uma mesa quântica. É isso aqui que eu ensino vocês a trabalharem, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai liberar todos esses votos de pobreza aqui, em todas as realidades, tempo, espaço e dimensão. Se você não se manter presente, você traz o voto de volta. Por que que eu trago o voto de volta? Porque se você prosperar, você desonra. Você tem o ponto de vista que você desonra a sua ancestralidade. O quanto se você prosperar, você tem o ponto de vista ainda que dinheiro é uma maldição. Se dentro do... Por que você chegou a fazer um voto de pobreza? Pensa comigo. Porque em algum lugar você se frustrou muito com o dinheiro. Em algum lugar você comprou que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro sabe assim, que os ricos são nojentos, que os ricos são malas, que os ricos são pobres. O quanto você comprou que os ricos são pobres? Eu escuto muito isso, só tenho dinheiro.
Ui, essa foi forte. O quanto você comprou que os ricos são pobres? Todo mundo que está na dúvida se tem, não tem, nós estamos liberando. Mas o primeiro número que vier na sua mente, de 0 a 100, Valdete, de 0 a 100, o primeiro número que vier na sua mente. Escreve aqui para mim, Valdete. E vamos pedir para liberar todos os votos, contratos, pactos, juramentos, maldições, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos, agendas ocultas, secretas, invisíveis, maldições. Então, de 0 a 100 veio 8, 8 ou 80. Se foi 8, não tem, tá? Se foi 80, tem. De 0 a 100, 7 ou 70. Se for 7, não. Se for 70, 80, Patrícia, sim. A Sayo, Branda, sim. Quanto mais perto do 100, mais esse contrato está vigente. E vamos pedir para soltar. E todas as entidades, e todos os chips, implantes e explantes conectados a esses votos de pobrezas. A gente vai destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora. Corpo solta, corpo libera, corpo atualiza, corpo transmuta. Em todos os lugares, vidas, realidade, tempo, espaço e dimensão, que se você desfizer esse voto de pobreza, porque muitas pessoas fizeram um voto de pobreza para servir a Deus. Então, em todas as vidas, realidade, tempo, espaço e dimensão, que se você cancelar esse voto de pobreza, você vai parar de se comunicar com a entidade Deus. E se você se desconectar a Deus, o que pior pode acontecer? Você vai estar suscetível a demônios. Então, tudo que você comprou sobre isso, você está disposto a destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor? Então, o quanto o seu voto de pobreza te afasta dos demônios? De 0 a 1000. O quanto você fez um voto de pobreza para te afastar dos demônios? E se esses demônios não fossem reais? A gente fez uma aula sobre demônios há umas 2 semanas atrás, que foi incrível. E se eles não fossem reais? Eu fiz uma aula de entidade, demônios, com um pastor de igreja. Meu Deus, foi muito legal. O quanto a igreja criou o ponto de vista de demônios para poder manipular vocês. Para vocês darem todo o seu dinheiro para a igreja. Tudo que isso aí representa, vezes 1 deusilhão de vezes. Vamos destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar. Tudo que você definiu como sendo um demônio e não é. Todo o poder que vocês estão dando a esses demônios. Todo o poder que vocês estão dando a esses demônios, a essa manipulação. Então esse pastor, ele fala, que eu achei muito legal essa aula, que eu já ficava assim percebendo, né? Sabe, muito do que eu vejo como demônios nas minhas sessões é a criança interior. A criança birrenta, chiliquenta, teimosa. Ela é um demoninho, muitas vezes, né? Mas de fato, se existe uma entidade que vai vir chifruda, com aquele rabo, eu não acredito. A maldade existe? Sim. Existem seres interessantes por aí? Sim, mas eu não chamaria de demônios. É uma entidade, é uma pessoa ruim que desencarnou. É uma pessoa assim como você assim, que tinha um corpo, que simplesmente desencarnou. Só que o quanto essa pessoa, às vezes, se considera até um próprio demônio, para chamar atenção. Para chamar a atenção. De quem? Do pai e da mãe. Ei, olha, eu estou aqui. Vocês não me deram amor, agora eu mato pessoas por aí. Agora eu entro nas escolinhas, decapito criancinhas. Eu sou um demônio. O que esse ser está querendo dizer para a sociedade? Sabe, ele está cobrando do pai e da mãe. Ele está cobrando do pai e da mãe.
A cura acontece quando você para de cobrar do seu pai, da sua mãe e da sua família. Algo que só você pode se dar como adulto. Respira fundo, baixa as barreiras, todo o poder que vocês deram para essas entidades. Eu acredito em Deus, não acredito em demônios. Sendo filha de Deus, sendo semente estelar, trabalhando para a consciência, ouvindo o meu chamado, fazendo aquilo que o meu coração me intui como sendo verdadeiro para mim, não me enganchando com energias que tipo de raiva, de ódio, de julgamento. Como é que eu me mantenho longe de pessoas ruins? Saindo do julgamento. O julgamento, sim, esse é um alimento da maldade. O que alimenta a maldade no planeta? Julgamento. E esse julgamento, e existe o julgamento refinado também, né? Julgamento refinado. Eu gosto muito, eu aprendi a honrar meus pais, mas a minha mãe entrou, mas é julgamento. Procrastinação, para mim, tem 2 pontos de vista sobre procrastinação. Primeiro, tá? Primeiro, eu não gosto de fazer isso. Isso não é divertido para mim. Se eu fico 24 horas por dia escolhendo só o que é divertido para mim, ok. Talvez é a criança, né? Porque o adulto, ele tem que entender que ele tem que resolver coisas de adulto, coisas chatas. Não é verdade? O adulto, ele tem que resolver, por exemplo, assim, vamos lá, eu preciso renovar minha CNH. Eu tenho que resolver. Não dá para eu ficar andando por aí sem a minha CNH. Então, esse tipo de coisa chatinha. Ah, não vou nunca mais renovar minha CNH. Isso é uma postura infantil. Para viver nessa realidade, eu preciso de uma CNH. Como pode melhorar? Como é que eu posso colocar diversão nessas tarefas chatas do dia a dia? Adorei essa pergunta, quero responder ela. Como doutrinar as entidades? Se doutrinando. Então, junto com a minha criança, eu coloco diversão naqueles lugares, por exemplo assim, lavar banheiro, limpar a casa. Interessante ponto de vista, são coisas chatas de fazer, sim ou não? São coisas chatinhas de fazer. Eu não gosto de fazer isso. Eu posso pagar alguém para fazer isso. Ou quando eu fizer isso, porque eu não posso deixar o banheiro da minha casa sujo, sim ou não? Então, quando eu vou fazer isso, eu aprendo a fazer isso com gratidão, ou eu crio dinheiro, pago alguém para poder fazer para mim. Eu acho mais divertido, né? Então é esse tipo de consciência que a gente tem que ter. Dá para eu comer brigadeiro o dia inteiro? Eu amo doce, eu amo chocolate. Eu posso comer brigadeiro doce o dia inteiro? Estudando um pouquinho, todas as vezes que você come um açúcar, dá um pico de glicemia. Esse excesso de pico glicêmico no seu corpo, com o tempo, pode te gerar aí um estresse nos seus rins. Acho que é rins, né, meus amores? Não sou muito boa de explicar as coisas, mas vamos entender isso, assim. Excesso de açúcar vai criar uma diabetes, certo, pessoal? Eu adoro doce. O doce é uma cocaína comestível, é uma droga. Eu vou me privar disso? Claro que não, mas eu preciso aprender a comer de uma forma que funciona para mim. Sim ou não? Eu adoro tomar uma caipirinha, mas se eu beber todos os dias eu me torno uma alcoólatra. Tudo que você faz todos os dias se torna um hábito. Você tem hábitos virtuosos ou hábitos viciosos? Eu tenho os dois. Eu tenho os dois. Mas eu controlo os meus vícios. Porque ter um vício é gostoso. Os vícios são bons. A primeira coisa que eu aprendi com meu pai, que é um dependente químico, foi: droga é bom. É pâncreas, obrigado. Eu falei rins, né? Pâncreas, obrigado. Então, eu já entendi. Droga é bom. Por isso que a gente vicia. A gente vicia em coisa que é boa. Então, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que ser o adulto.
A criança consegue se colocar limite? A criança quando tá num videogame ali, ou a criança, a Cleo foi em 2 aniversários essas últimas semanas, chegou e vomitou de tanto comer doce. A criança muitas vezes não sabe parar. Então, por isso que às vezes você não consegue ou sair de um relacionamento ou controlar as suas compulsões. Porque quem está criando essas compulsões é a criança. Por que eu fico presa na criança? Porque eu tenho dó de mim, cacete. Para de ter dó de você. Quer curar a sua criança? Para de ter dó da sua criança. É o pai e a mãe certo para você e pronto, acabou. Aceita que dói menos. Escreve aqui para mim, aceita que dói menos. Você fez o que você deu conta de fazer com as ferramentas que você tinha, mas a partir de agora, né, se você de repente criou um sobrepeso, gordura no fígado ou uma escassez financeira, tem que mudar. Tem que mudar. Como é que eu posso me divertir com o meu processo de mudança? E aí você, como adulto, mais uma vez, traz a diversão. Então tá, então eu quero entender sobre emagrecimento. Ou eu quero aprender a criar dinheiro, né? Ok, quem pode ser contribuição para mim? Quem é que pode ser contribuição para mim? No filme do Rei, olha lá, alguém escreveu que estou com dor no peito, a Paulinha colocou. Lá no filme, Paulinha, assiste esse seriado no Netflix, tá? Chama a Rainha Charlotte. Entra um psiquiatra para poder... o rei começa a surtar, começa a ficar louco. E aí chega o psiquiatra e fala para ele assim, ó, o que é isso? Você a vida inteira foi mimado, todo mundo fazendo tudo para você, todo mundo servindo você. Então é tipo assim, é como se é a criança birrenta, é a criança que tipo assim, sabe, que não sabe ser frustrada, a criança que não sabe ouvir não, a criança que tipo assim, que não sabe lidar com o não. O não também é amor. O não também é amor, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Se deixar, gente, pessoal, como pode melhorar? Eu me conheço. Se deixar, se eu tiver, desculpa a expressão, mas se eu tiver com o cu cheio de dinheiro, eu vou estar aqui na live fazendo o que eu preciso fazer? Não vou, ainda não iria. Então, muitas vezes, eu ainda crio desafios financeiros, questões com o dinheiro. Por quê? Porque a espiritualidade sabe, meus mentores sabem, eles me conhecem. Eles me conhecem. Você, se tivesse com uma conta bancária milionária, você estaria sendo a contribuição só por diversão? Eu ainda não. Eu tô aprendendo a olhar para isso e respeitar essa energia. Eu estaria num iate, tomando champanhe, no meio do mar. Então, a espiritualidade sabe, né? Deus sabe o filho que tem, como pode melhorar. E aí, alguém falou de abelha, chegou aqui. E aí a espiritualidade sabe o filho que tem. Então, às vezes, ela ainda cria desafios financeiros para te doutrinar, para te colocar para estudar, para te colocar para aprender, para te doutrinar, para você aprender a falar não para você. Eu ainda tô aprendendo a falar não para mim. Eu ainda tenho muita dificuldade. Minha criança é terrorista. Terrorista. Eu conheço ela. Malinha. Malinha. Então eu tô aprendendo, sabe? Eu fui para Campos do Jordão essa semana. Vou para Campos do Jordão. Pergunta se eu queria voltar. Não queria voltar. Queria ficar lá mais uma semana. Aí eu falei, ok, posso ficar aqui uma semana? Posso. Mas quando eu estou viajando, eu consigo focar no meu trabalho, no meu negócio. Eu quero só me divertir. Quer dizer, aí eu tive que conversar com a minha criança. Nós já ficamos aqui 2 dias. Agora vamos voltar? Vamos trabalhar? Vamos engajar? Vamos contribuir? Porque 2 dias lá, eu devo ter engordado uns 2 quilinhos ali, né? Fiquei sem treinar. Não faço meus paranauê, as minhas mágicas aqui, as minhas mesas. Fico só nos implantes distratores, né? E a gente se perde muito fácil nessa realidade. A gente se perde muito fácil. Então perceba o quanto a escassez financeira que você está criando é um doutrinador.
para você fazer aquilo que você precisa fazer. Então faz o que você precisa fazer, é um combinado que eu tenho com as entidades, é um combinado que eu tenho com os meus guias, com os meus mentores, tá bom. Então eu vou fazer este trabalho energético aqui, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, meu trabalho voluntário, vou fazer. Eu faço live segunda, faço live quarta, faço live na sexta-feira, 11 horas da manhã. É um acordo, é um combinado, é uma agenda de negócio, de trabalho. E aí, através disso, eu sou a contribuição que eu posso ser, que eu nasci para ser. E aí eu recebo por isso. E aí, por conta dessa energia, eu sustento uma vida que é divertida para mim. É uma troca. É um combinado. Eu sou a honra. Eu respeito as minhas habilidades encarnadas. Você que está nessa live aqui, eu tenho certeza que você tem habilidade com entidades. Senão você não estaria aqui ouvindo tudo isso até agora. E eu comecei a prosperar quando eu assumi a responsabilidade de trabalhar com entidades. Para a gente continuar nosso trabalho de evolução, para a gente ir finalizando, por que é tão importante esse trabalho? Existem muitas entidades sobre o efeito de drogas e álcool. Existem muitas entidades que não querem ir embora, mas elas, é interessante ponto de vista, elas precisam continuar o caminho de evolução delas. A Terra, para poder ascensionar, a gente precisa liberar a 4ª dimensão. A gente está na 3ª, tem a 4ª, a gente vai para a 5ª agora. A 4ª dimensão é um plano de entidades. E eles querem ir embora? Não quer. Eles querem continuar aqui, chapando o globo, fumando seu cigarrinho, fumando maconha, transando, pegando todo mundo. E como que elas sobrevivem? Como é que elas satisfazem os prazeres dela? Através de você, flor de alecrim dourado. De 0 a 1000, escreve aqui pra mim o quanto você é um fantoche de entidades. Ei, mas eu fico puta, eu fico brava, porque às vezes elas me tapeiam ainda. Você tem que estar muito na presença com as entidades, porque elas são malandra. Tem umas que são tão picareta que elas se apresentam de Jesus Cristo e você acha que é malandra. Então, por isso que eu pergunto, ok, senti uma entidade aqui. Às vezes, eu sou palhaça, eu acredito em todo mundo. Eu acredito em todo mundo, gente. Eu acredito em todo mundo. Aí eu vou pra mesa. Aí eu chego na mesa, né? Porque às vezes eu mesmo me tapeio. Às vezes eu mesmo me tapeio, eu sou, né? Eu vejo bondade, é uma habilidade minha. Eu me conecto muito fácil com as coisas boas das pessoas. Eu demoro às vezes para ver a maldade. Eu já apanhei muito por isso, né? Mas aí eu vou para a mesa e eu pergunto, ok, trabalhar com essa entidade é coerente, ascendido para mim? Se eu continuar trabalhando com essa entidade que está aqui, ela vai me fazer prosperar? Aí a mesa me mostra. Aí eu falo, olha, querido, sinto muito em te dizer, mas vaza. Aí a gente tem que ser egoísta, porque pessoas como eu, e acredito como grande parte de vocês, a gente quer ajudar todo mundo. Só que tem gente que não quer ser ajudada, tem gente que só quer sugar a nossa energia. Tem gente que só quer sugar a nossa energia. E aí são os sugadores por trás daqueles eu te amo, minha vida. Então as entidades estão te tapeando, fingindo que é seu avô, Vanessa. Fingindo que é seu avô, que é sua avó, que é seu pai, que é sua mãe. Teve uma vez uma facilitação de entidades com uma amiga, uma aluna, e ela adora animais, né? E na hora que ela estava mandando os demônios embora, disse que uma entidade se transformou num cachorrinho. Ela falou, Kézia, eu quase não... a entidade, eu queria pegar ela para trás. Falei, ela te tapeou. Ela se transformou num animal de estimação para você falar, ok, vou mandar todos esses demônios embora, todas essas energias embora. Mas esse cachorrinho vai ficar. O cachorrinho era quem? Um sugador. Ela não tô nem bebendo, nem transando e parei de fumar. Não, Tati, não é essa a escolha. Por favor, você pode beber, fumar, transar. Mas você tá consciente do que você tá fazendo e simplesmente assim, eu que tô no controle aqui. Nenhuma entidade põe a boca no meu copo. Eu estou bebendo. Mas sabe o que começou a acontecer? Depois que eu comecei a ficar muito presente com as entidades, a minha vontade de beber, fumar, parei. Eu fumava muito.
A minha vontade de beber, gente, que era todo dia, era insano, né? Eu venho de uma família, inclusive, de alcoólatras, mas eram alcoólatras ou eram fantoches de entidade? Chupa essa manga. Seu pai, sua mãe, você era uma alcoólatra ou você é um fantoche de entidades? E não é para vocês ficarem com raiva de entidades. E agora chupa essa manga pra gente encerrar. Deixa eu ver que horas são. Que horas são? Essas entidades são más? Essas entidades são más? Por que essas entidades estão aí com você? Por que essas entidades estão aí bebendo, fumando e transando através do seu corpo? Porque você odiava ter um corpo. Porque você odiava ser você. Porque você, até esse momento, talvez, você nunca teve prazer na sua encarnação. Porque você até agora passou a sua vida reclamando de você, do outro. Mal agradecidos. Nós somos muito mal agradecidos, ingratos com o nosso corpo. A gente é muito ingrato com o nosso corpo. A maior ingratidão que a gente tem na vida não é com a espiritualidade, não é com Deus, não é com os nossos pais, não é com a nossa família, não é com a terra, é com o nosso corpo. O quanto você odeia ter um corpo. O quanto você xinga esse corpo, amaldiçoa esse corpo, trata esse corpo de qualquer jeito. Então, para você ficar livre dos seus obsessores e dessas entidades, é você aprender a amar o seu corpo. E o meu corpo adora caipirinha de siriguela. O meu corpo adora caipirinha, meu corpo adora dançar, meu corpo adora ir num barzinho, meu corpo adora uma praia. E meu corpo também adora meditar, pedalar, ler um livro. Meu corpo adora ficar sozinho, meu corpo adora um monte de gente. Meu corpo ama entidades. Meu corpo ama trabalhar com entidades. Então eu fui descobrindo, né, com as próprias entidades, olha para você ver, através das entidades, eu descobri o que é amar o meu corpo. Então eu vou te convidar para fazer o curso de entidades comigo. Ele está na promoção essa semana, por R$ 199,00 você vai ganhar mais 2 workshops de uma entidade de droga e álcool, o outro é entidades e dinheiro. E você vai receber os 10 mandamentos das entidades. Essa semana eu vou falar sobre os 10 mandamentos das entidades nas lives. A gente vai continuar com esse tema de entidades. E o primeiro mandamento é: ocupe o seu corpo, senão eu vou entrar. A procrastinação, muitas vezes, perceba, Tânia, se eu não gosto de fazer isso, mas quem é que está escolhendo? Quem é que está escolhendo não gostar de fazer isso? É a criança ou é o adulto? O adulto sabe o que precisa fazer. O adulto sabe o que precisa comer, o adulto sabe que precisa de atividade física. Por que eu faço atividade física? Além de ficar mais gostosa, eu faço para me aterrar. Eu faço para fortalecer o meu corpo. Eu faço pensando na Késia de 200 anos, que eu quero viver até lá. E o tanto que é gostoso você ter olha meu muque, gente, como ele é lindo. Olha o meu braço. Eu não quero ter aquele tchauzinho flácido. Eu não escolho ter aquele bracinho molenga. Como pode melhorar? Então, a gente perceber que, tipo assim, então eu não procrastino mais. Existem coisas que eu escolho, existem coisas que eu não escolho fazer. Então tá, beleza. Hoje eu não escolho treinar. Mas de repente eu vou controlar a minha boquinha. Então tá, hoje eu não escolho treinar e nem controlar a minha boquinha. Mas eu sei que amanhã eu vou fazer e ponto. E ponto. E tudo que você começa a praticar vai se tornando um hábito. E depois de 21 dias, 30 dias, você vai começar a gostar do seu corpo. Então hoje eu amo treinar. Eu amo criar dinheiro. Hoje eu amo trabalhar. Hoje eu amo estar encarnada. Hoje eu amo várias coisas que antes eu odiava. Que era o que abria espaço
para as entidades virem e usarem o meu corpo. Então as entidades, elas estavam fazendo um favor para você até agora. Porque que desperdício deixar seu corpo morrer, né? O seu corpo não quer morrer. Então, se você virou um fantoche de entidades, é para você não morrer. As entidades até agora te fizeram um favor. Então, agradece às entidades que te fizeram um favor de não deixar o seu corpo morrer até agora. Assume o comando de ser a entidade dominante na sua vida. Crie hábitos virtuosos. Entenda a ser inteligente, energeticamente, vibracionalmente. Facilite as entidades que estão no seu campo, os obsessores, os zombeteiros, mala, né? Enfim, como pode melhorar? E aí você vai ver a sua vida mudar. Não tem mudança sem facilitação de entidades. Chupa essa manga. Não tem mudança se você não mudar as entidades. E tem muita entidade aí fingindo que é o amor da sua vida, que é o seu pai, que é a sua mãe e é o cacete. Entendeu? Então você tem que acordar para a vida. Você tem que estudar. Você tem que buscar conhecimentos que tipo assim, sabe? Tem gente que às vezes ainda olha e fala, credo, Deus me livre. Fez sentido tudo que a gente conversou até aqui? Fez sentido pra você? Conectou? Parece que tipo assim, sabe, juntou o quebra-cabeça? Escreve pra mim se fez sentido pra você, pra gente encerrar essa live de hoje. Quero saber se fez sentido ou se eu tô ficando maluca. Como pode melhorar? Será que eu tô ficando maluca? Me interne. Porque eu comecei a fazer isso tudo, mudei minha vida, emagreci quase 30 quilos. Sobrecriei meu corpo, sobrecriei minha vida financeira, sobrecriei a minha maternagem. Eu já estava treinando com meu filho, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda é ver meu filho de 13 anos treinar. As crianças que se envolvem com esporte não se envolvem com porcariada. E, principalmente, trabalhar com entidades era porque a minha filha de 4 anos incorporava, cara. Eu via a guria cair dura no chão e olhava pra mim e falava, quem é você? Eu fui obrigada, porque eu era tão vaca, eu era tão cretina, que por amor a mim, eu não tive coragem de olhar para as entidades. Eu passava perto de um cemitério, eu enfiava embaixo do carro, de medo. Onde é que tem medo, tem dinheiro. Se você sobrecriar o seu medo, você vai prosperar. O medo medo ou é excitação? Hoje eu percebo que eu ficava excitada com as entidades, excitada no sentido tipo, uau, quanta contribuição eu posso fazer aqui, quanta contribuição eu posso ser e principalmente o quanto eu posso ser presenteada por esses seres hoje. Então a Cleo foi uma grande inspiração. Por ela, eu fui obrigada a pegar um cartão de crédito. Eu paguei, no meu primeiro curso de entidades, eu paguei 5 mil reais, gente. Eu tô vendendo hoje para vocês por 199 reais. Eu paguei 5 mil reais no meu primeiro curso de conversando com as entidades. Esse curso hoje vale uns 8, eu acho, se eu não me engano. Percebe? E por quê? E por que Deus não desistiu de mim? Por que a minha filha começou a cair dura no chão? Era Deus. Falando, então tá, se você não vai por bem, vamos por mal. Então, por ela, por livre, espontânea vontade e amorosidade, com gentileza, a Késia não vai. Então, deixa eu criar um negócio aqui para tirar a Késia desse lugar. Ela veio aqui para trabalhar com a entidade. Ela veio aqui para falar com entidades do jeito que... eu vim aqui para fazer o que eu tô fazendo aqui. Para trazer leveza com esse assunto, que para mim era um pesadelo, não é verdade? E aí Deus fez o quê? Criou, trouxe a Cleo, que fazia um monte de treta, abria portal e a entidade entrava no corpo dela. E aí eu falei, e agora? Ou eu vou dar remédio, vou chapar minha filha de remédio, vou a partir de agora tratar minha filha como esquizofrênica, porque é o que essa sociedade faz com as pessoas que têm muitas habilidades. Tô ficando louca. O quanto que é mais fácil para você tomar remédio, achar que tá ficando louca e parar num hospital psiquiátrico do que você abrir a boca e começar a falar, então senta aqui, chegado. Peraí, ó, vamos botar a entidade aqui, ó. Então senta aqui. E você ficar conversando com a cadeira. É isso.
É isso. Então aprende, aceita que dói menos a sua habilidade de ser X-Men, de ser super incrível, de facilitar entidades, de sobrecriar essa realidade, de ser a puta contribuição que você veio para ser, de canalizar, de curar, de criar, de facilitar, sabe? Eu sou uma curadora de entidades e eu recebo hoje por isso, recebo. E amo o que eu faço e honro, e elas cuidam de mim da mesma maneira que eu cuido delas. E sim, eu ainda prefiro meus relacionamentos às vezes com entidades do que desencarnadas do que com gente. Tem gente que prefere bicho. Eu adoro conversar com as entidades. E vou começar a escrever uma porrada de livro lindo. Vocês vão ver os livros que vão chegar por aí. É sentar e canalizar e escrever. E é doce, é gentil, e é amoroso. E é legal, e é divertido. Às vezes muito mais divertido do que estar com um monte de gente reclamando, enchendo o saco, e sabe, reclamando e falando mal do governo, da sociedade, do pai, da mãe. Tô fora. Prefiro ficar com as entidades. Né? Mas peço para o universo e para as entidades me trazerem corpinhos gentis, pessoas encarnadas, para que eu também possa me divertir no mundo físico, no mundo material, né? No mundo, poxa, eu escolho amigos encarnados com corpos físicos, corpinhos nutritivos e o que mais é possível, tá bom? Então quero convidar vocês para o meu curso de entidade, chama Criando com Todas as Energias, é o nome do curso. Vocês vão receber um PDF de uma mesa que é incrível. Vocês vão imprimir essa mesa e vocês vão começar a treinar. É tudo online, tudo gravado. Depois disso a gente vai para um grupo. Vocês vão ganhar aí também uma mentoria de 30 dias num grupo para poder tirar dúvida. A gente tem aula ao vivo a cada 15 dias. Essa promoção vai ficar até o final da semana para vocês. Aliás, hoje é o final da semana. Então tá, essa promoção fica até no domingo. O valor do curso por R$199, é um curso mágico, é um curso lindo, é bem fácil, é bem tranquilo, não precisa de você incorporar entidade nenhuma, isso é coisa do passado, incorporar entidade. Eu não gosto de incorporação, aliás, saí do centro espírita porque eu não é que eu não concordo, eu não gosto, eu acho que não se requer, não quero entidade mais incorporando em mim. Então, se você quiser aprender, né, o Conexão Entidades, é o mesmo, é o Conexão Entidades. Para quem já tem o Conexão Entidades, vai para a mentoria, Meu Instagram tá aqui embaixo, Kézia Lucena _estelar. Quem já tem o curso e de repente está aí ainda bloqueada, agenda uma sessão individual. Vamos fazer esse desbloqueio, vamos desbloquear a sua vidinha. Como pode melhorar? Ficar bloqueado é uma escolha, o problema não é o dinheiro. Como pode melhorar? Pessoal, coragem. Coragem vem do coração. Coragem de ser a sua verdade. Coragem de ser quem você é, quem você pode ser. O que mais é possível. Se você tem a ferramenta e não está usando, vou dar na sua cara. Ou melhor, as entidades vão dar na sua cara. Então é por isso. Tá com a ferramenta parada, não está usando, é por isso que não está criando. Começa a usar. Começa a facilitar todo dia. Começa a se facilitar todo dia. Cria 21 sessões, sabe, por R$21. Põe isso aí na internet, vai fazer seu estágio. O problema é que vocês, tipo assim, vocês não estão querendo fazer estágio, gente. Eu sou estagiária até hoje. Sabe quanto que foi meu último estágio? Quando eu fiz o curso de resgate fractais, eu falei, beleza, agora eu tenho que fazer estágio. Eu preciso aprender a usar essa ferramenta nova, né? Gente, nós criamos R$20 mil em 3 dias, foi meu estágio. Eu fiz 4 sessões por R$100, por R$399. Veio um monte de doido querendo, sabe, ser minha cobaia. Foi R$20 mil em 3 dias. O que é divertido para você criar com as entidades hoje? Quanto que você pode cobrar? Quanto? Vai fazer estágio, cacete. Vai fazer estágio. Eu não sei tudo de entidades ainda. Eu faço estágio com as entidades até hoje. Por isso que eu não paro de comprar curso. Porque eu tenho muito que aprender. Então percebe essa energia? Então vocês têm que, tipo assim, entrar no lugar, ser humilde e falar, eu não sei essa porra, mas eu quero aprender. E como é que eu aprendo? Fazendo, estagiando, trabalhando. Começa de algum lugar.
Eu fui cobaia lá, a Lelis foi uma cobaia, tá aqui, né? E hoje comprou o curso, e hoje tá fazendo o curso lá e tá fazendo resgate de fractais também. Como pode melhorar? Lá tem um monte de curso e não faço nada. Por isso que tá aí, né, Vivi? Gente, fazer curso e não entrar em ação, desculpa, consciência sem ação não tem solução. Faz um acordo, então tá, vou fazer um estágio aqui. Vou fazer 21 sessões. Eu fiz isso lá atrás. 21 sessões por R$ 21. Vieram 100 pessoas. Faz as contas, gente. E vocês vão ser muita contribuição. E vocês vão receber por isso. E vocês vão criar mágica. E nossa, que cura linda que vocês vão fazer, gente. Sai do julgamento. R$ 21 não me honra. Me honra. 1 centavo me honra. 1 centavo me honra. Sim, é dinheiro, é energia do dinheiro. Percebe? Às vezes a gente fica numa arrogância, assim, sabe? Tem gente que tipo assim, né? Como pode melhorar? Enfim, veja o que é divertido para você cobrar. Veja o que é divertido para você cobrar. Você vai fazer, Lili? Poxa, eu queria fazer teu curso. Você vai fazer, escolha e fazer. Escolha fazer. Vamos pedir para as entidades trazerem. Todas as entidades querem ser facilitadas. Tragam-nos corpinhos com dinheiro na mão, para que a gente possa atualizar o dinheiro, para poder honrar o curso, para poder comprar esse curso. Só que aí se o dinheiro chegar, você não vai comprar brusinha não, Lili. Você vai falar, poxa, a entidade me trouxe esse dinheiro aqui, eu vou comprar o curso. E ok, qual a primeira entidade que eu vou facilitar nesse curso? Tá bom? Porque é assim, o dinheiro chega, aí todo mundo... Vou fazer ali um botox, vou ali pagar uma... Não é para pagar conta. Quem estiver escolhendo fazer o curso, o primeiro dinheiro que entrar é para o curso. Honra as entidades. E reconheça. E reconheça. Eu também acho que não é fazer de graça. Cobre um valor que é divertido para vocês. O estágio de graça não é... Percebe? Eu não vejo muita contribuição, não. Preciso começar a atender, porque faço em mim todos os dias. Amo as mesas. Pois é, começa a atender, começa a brincar. Começa a brincar com a energia, com a ferramenta. Ô Damares, mas não se julgue. Tem gente que trabalha muito no espiritual também, tá? A Damares é minha aluna, eu conheço ela, atendo ela toda semana, então a Damares ela atende muita entidade. E o dinheiro, Damares, chega por outros jeitos, por outros lados, mas ok, eu tenho pedido para mim, tá? Como é que eu posso criar 20 vezes mais do que eu tô criando hoje? Eu fiz uma demanda pro meu corpo. Quando vocês acharem, chupa essa manga, quando vocês acharem que vocês estão cansadas, vocês não chegaram nem nos 40% ainda. Do seu nível de produção. Então para de reclamar. Como é que eu posso criar 20 vezes mais? Damares, você cria pra cacete. Mas ok, como é que eu posso criar 20 vezes mais? Escreve aqui pra mim, como é que eu posso criar 20 vezes mais do que eu tô criando agora? Corpo, verdade, consciência, escolha, entidades. Quem são as entidades que podem me ajudar a criar 20 vezes mais? Dinheiro, facilidade, orgasmos múltiplos, sabe, uma vida grandiosa, curas incríveis, sabe, assim, cursos incríveis. Vai para criação, faz a demanda do que você quer criar, senão vai ficar criando problema. Você quer criar 20 vezes mais o quê? Dinheiro na minha conta, viagens, eu quero ir para a Índia agora em julho, como pode melhorar? Que energia, eu quero fazer um curso lá, o curso custa R$ 30.000, o curso e a viagem, então ok. Escolho criar 30 vezes mais, corpinho, faz a demanda pro seu corpo. O que se requer para eu criar 30 vezes mais, 50 vezes mais, 1000 vezes mais do que eu tô criando? E vai pra criação. E vai pra criação. E vai criar. E não perde tempo com mimimi de relacionamento. Não perde tempo com mimimi de filho, de marido. Vai pra criação. Lembra que relacionamento é implante distrator para te desviar dessa potência. Percebe? Limpa as entidades da sua casa. Tira essas entidades do seu ambiente que você vai parar de ter problema com relacionamento. E aí vai sobrar tempo para você ir para a criação. Percebe? Só que aí seu corpo fica entediado, é tanta potência que você não está usando, aí você fica criando problema. Vai criar a viagem. Vai criar a viagem. É parecido com o FT, né? Na verdade aqui é uma glândula do timo.
que eu bato no timo e eu peço para atualizar, tá bom? Acho lindo o EFT também, mas eu nunca decorei os pontos do EFT, já fiz algumas sessões, adoro. Mas é aqui para bater no timo. Atualiza, corpo, pede pro seu corpo atualizar. Tudo que vocês aprenderam junto comigo, espero vocês no curso. Fechado, gratidão a todos vocês. Tchau, 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 tchau.